sou Melissa Tagliaferri, eu sou especialista em leitura corporal e comportamental e eu ajudo você que é corretor de imóveis ou que também é um vendedor de qualquer outra área a faturar 5 vezes mais, decifrando pessoas e usando técnicas inovadoras preparada para você que vende, para você que é vendedor. Agora reflita aí comigo. Provavelmente você já deve ter atendido um cliente ou até mesmo você deve ter notado isso num colega na imobiliária que você trabalha, com um perfil mais ou menos assim, ó. Pessoas sempre preocupadas com alguma coisa, que odeiam ser colocadas num ambiente de estresse ou de pressão, que não gosta de se mostrar, que não gosta de ser reparada, que não gosta de chamar atenção. Essas pessoas são aquelas que sempre preveem ou elas até adivinham, entre aspas, as possíveis bobeiras que podem acontecer. Sabe aquelas pessoas que antecipam possíveis problemas, tipo... Não vamos fazer isso porque pode ser que isso dê zica. Vamos analisar, vamos pensar. Elas fazem isso porque elas não têm uma velocidade boa assim para agir, porque são pessoas mais calmas. Por isso, eles sempre antecipam o que pode acontecer para poder se precaver de algum problema. Sabe aqueles que colocam tudo no papel? Que pensam no mínimo detalhe, em tudo mesmo? Essas são pessoas certinhas, aquelas que gostam de ver as coisas com começo, meio e fim. E por esse motivo eles prestam muita atenção, se antecipam aos problemas porque para eles não tem assim, ó, um jeitinho brasileiro. Tudo tem que ser muito certinho. Não adianta você dizer para essa pessoa assim, Deixa como está, depois a gente arruma. mas a pessoa não vai nem dormir. Acredite em mim. Se for um cliente e tiver uma dúvida e você disser, eu não sei dessa informação, mas o senhor não se preocupa que daqui a pouco eu vejo para o senhor, vou esclarecer tudo. Pode ter certeza que ele vai se preocupar sim, não vai mais prestar atenção na sua demonstração maravilhosa enquanto você não trouxer aquela informação para ele, enquanto você não trouxer o que ele perguntou. Não deva nada para esse cara, tá bom? Eu tô te contando tudo isso para você entender que esse é um traço de caráter que tem a palavra segurança como alicerce. É muito importante para ele que tudo esteja sob o controle e o controle dele. Eles não fazem nada e nem tomam nenhuma decisão se eles não tiverem a certeza que é o melhor negócio, de que o vendedor é confiável, se a empresa vale, se a empresa é idônea, né? Se tem um nome bom, se tem garantia, se o corretor tem cresce, se aparece alguém falando coisas sem sentido para ele, tipo essa aqui, ó. Se eles já entram em parafuso, faz uma super confusão na cabeça deles, ó, porque eles precisam de segurança e precisa ter muita clareza. Eu tô dando exemplo aqui de clientes, mas inclusive esse perfil pode ser seu, corretor de imóveis, sim. Eu já vi muitos corretores de imóveis com esse tipo de traços de caráter, sem saber nem como faz para resolver isso. Isso mesmo. Você que é profissional, todo esquematizadinho, demais de organizado, se incomoda com a bagunça, tem que se antecipar ao futuro o tempo todo, pertence a um traço de caráter que nós chamamos de masoquista. Mas olha só, eu sei que é chato eu ficar falando aqui todas as vezes, mas é que você pode ser novo aqui e pode não entender quando você ouvir sobre a palavra masoquista, quando você ouvir sobre a palavra psicopata. Esses são os traços de caráter, tá? Que eles foram desenvolvidos por um psicanalista e ele tem esses nomes estranhos mesmo, tá bom? Mas não tem nada a ver com a patologia, nem os caras dos filmes. Esse masoquista, por exemplo, ele não gosta de apanhar. Ok? Mas assim, se você tiver dúvidas, vai me acompanhando aqui no meu canal, que eu sempre falo um pouquinho sobre toda essa descoberta, sobre os nomes, de onde eles vieram, por que nós chamamos eles assim, tá? Tem uma série de informações para você realmente não ficar perdido. E com o que eu te falei até agora, se você descobriu ou lembrou de alguém assim, que pode ser até que seja você mesmo, tá? Eu vou te ensinar
como você pode acalmar e controlar esse seu traço de caráter que nós chamamos de masoquista, que não é o nome dos filmes, tá? Continuando aqui, nós estamos falando de um dos 5 traços de caráter que é o masoquista. E como é que é mesmo esse traço, tá? Se você já assistiu aqui, ok. Se você não assistiu, é rapidinho. É um traço que foi criado na época do seu desfraude ou do desfraude do seu cliente. E devido às dores que essa pessoa passou naquela época, por conta disso, formou-se então uma pessoa organizada, que busca segurança. São pessoas que morrem de medo de errar, por exemplo, e de serem humilhadas. Geralmente, você vai identificar um cliente com traço masoquista quando ele chega lá no plantão ou na imobiliária falando baixinho, manso, calmo, sem querer alarde, sabe? Sem querer alarmar. Vai querer saber de todos os pingos nos is, detalhes dos empreendimentos, do imóvel ou de qualquer outro produto que você vai oferecer. Lembra aqui que eu disse para você que a minha especialidade é para corretor de imóveis? Olha só, eu estou falando tudo isso aqui, mas eu quero que você saiba que se você vende outro produto, serve para você também, porque vender é arte. Esse cliente, ele traz um jeitão, chegada em processos. É um cliente totalmente metódico. Daqueles que se você prometer algo, te prepara para pagar. Porque para ele promessa é dívida. Esse cliente, ou essa pessoa, que pode até ser você mesmo, é dessa forma, pois eles querem evitar a dar algum tipo de problema, para não correr o risco, inclusive, de ser criticado. Então, eles são perfeccionistas mesmo, para eles, porque eles não aceitam errar. Pense comigo, se você tem um cliente que são extremamente leais, que você pode contar com ele, que sabe que ele não está sendo atendido por outro corretor, você ficaria feliz? Pois esse é o cliente que tem um traço de caráter masoquista. Inclusive, se tivermos um corretor com esse traço, será ótimo, pois eles serão leais à organização. E você pode falar o que você quiser para ele, que não adianta, que ele não vai passar para frente, não vai falar para outro coleguinha, não vai contar nada de você. Esse tipo de traço é ótimo para o financeiro, tá? Para um financeiro de empresa. O que você, como corretor de imóveis, não pode fazer é tratar esse traço de caráter com pressão. Ele não vai conseguir agir rápido e analisar rápido, ou seja, sabe aquele fechamento de vendas que geralmente o seu gerente pede para você cair matando em cima? Pois é, esse não serve para o masoquista. Você vai perder a sua venda. Ser rápido nas decisões é desfavorável para o masoquista. Se ele não tiver tempo para pensar, não adianta nada. Você vai perder esse cliente. Ele precisa parar para pensar e ter toda a certeza do negócio que ele está fazendo. O traço masoquista, o traço de caráter masoquista, ele precisa pensar sim, ele precisa ter a certeza, porque ele não pode fazer bobagem. Ele vai raciocinar em tudo que pode dar errado, vai calcular, pôr no papel e vai pensar inclusive nas possíveis soluções que ele precisa ter. O seu cliente masoquista sofre muito com pressão, sabia? Improvisações, com decisões em cima da hora, com situações novas. Se esse cara tiver que ignorar detalhes e deixar passar uma coisa ou outra, pronto. Para ele vai ser muito sofrimento. Essa história de depois a gente vê, para ele não funciona. Eu tô falando aqui, mas eu quero que você imagine aí. Agora, vamos falar algo aqui que precisa ser falado. Quando temos um cliente que precisa de segurança, quando a gente entende o comportamento desse cliente, como ele gosta de ser atendido, como ele não vive sob pressão. Se a gente tiver um cliente assim, ok, certo? Ok, por quê? Porque a gente vai olhando ele, vai modelando ele, entendendo, fazendo as coisas que ele prefere que faça, para não deixar esse cliente desconfortável. Mas vamos lá, mas e se um corretor for assim? Se a gente tiver um corretor da nossa equipe, se nós corretores formos assim, como que resolvemos? Se você é essa pessoa sistemática, perfeccionista, detalhista ao extremo, como você vai desenvolver o seu trabalho? Tá vendo a importância de você se conhecer? Talvez você não saiba,
mas você pode ser que você esteja trabalhando na tua dor, ou seja, no ambiente desfavorável para o seu desenvolvimento. Daí você não tá vendendo por causa disso. Ou você pode trabalhar com alguém que é desfavorável para o teu tipo de pessoa. Uma pessoa que te bota pressão, por exemplo. Se você sabe disso, se passa a acontecer de fato os seus traços do corpo, entender quais são eles e qual é o seu traço de caráter predominante, nós podemos chegar numa solução, entendeu? Eu já vi muitas pessoas falarem assim: nossa, Melissa, tá aí, eu não vendo porque eu não gosto do lugar barulhento. Melissa, tá aí, eu não consigo produzir no barulho. Ou se não, eu não vendo nada porque o meu gerente me bota tanta pressão que eu não produzo, não consigo focar. Onde eu trabalho é tudo desorganizado, é muita informação. Sim, gente, o masoquista é desses, quase que um minimalista. Quer dizer, quase não, tá? Eu acho que ele é sim um minimalista, extremamente perfeccionista. Existe um nível incrível de detalhismo que é só dele. E olha, corretor, você que tá aí me ouvindo, essa é uma oportunidade de desenvolvimento. Sua dor é desorganização, ok, eu entendo. Mas o fato de você saber disso ajuda você a fazer de vez em quando uma vista grossa para isso. Ai, Melissa, mas eu não gosto. Eu sei, mas você está disposto a se desenvolver? Precisa ser flexível a isso, tá? Então se atente a isso. Outra oportunidade de desenvolvimento é: você é muito detalhista? Ok. Eu sei que esse é seu, que isso é seu, sem problemas, mas não se conforme com isso. Quanto mais detalhista, mais você impede de pular para outro nível, entendeu? Eu não tô pedindo para você deixar de ser detalhista, mas não deixe que isso atrapalhe o seu faturamento. Imagina só, um cliente detalhista, ele tem suas oportunidades todas atrapalhadas. Sim, ele tem tudo que ele, as oportunidades dele todas atrapalhadas, porque ele não consegue decidir. Porque esse cliente não consegue pensar no final da compra, ele não consegue decidir, ele vai pedir todas as informações para depois fechar. E dependendo da intensidade disso, tá ok. Mas se for demais, ele não vai realizar o sonho dele de ter a casa própria, porque ele não consegue decidir. Agora vamos para você que é corretor de imóveis. Pensa aqui comigo. Se você é um corretor que pensa demais para atender, quer todos os detalhes e quando vai começar a mostrar um produto, ou não quer mostrar o produto, não quer mostrar o imóvel enquanto você não souber 100% do que você está mostrando, isso sim vai atrapalhar o seu desenvolvimento, porque ninguém é 100%. Você tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? Então vai lá, um auxílio. Se você não consegue fazer sozinho, peça ajuda. Na PNL diz assim, ó: se você não possui recursos internos, busque um recurso externo. Se você não sabe fazer, busque alguém para te ajudar, um mentor para te auxiliar, um curso para que sirva para que você se desenvolva. Isso vai ser importante para você se desenvolver. Outro detalhe importante é que uma pessoa com traço de caráter masoquista é extremamente planejadora. Não gosta de chamar a atenção das pessoas, gostam de ficar na deles mesmos, sabe? Então, se você fizer com que esse cara seja notado no plantão, já era. Sabe aquele cliente que chega calmo, falando baixo? Então, use sempre o mesmo tom de voz com essa pessoa, tá? Eu vou deixar aqui algumas dicas de ouro para que você consiga para você consiga atender de fato esse teu cliente masoquista, vai te ajudar muito. Bom, eu já falei aqui que ele gosta de organização, de ter tudo no lugar, constância e rotina e da segurança. Lembra que eu falei que a segurança é o alicerce dele? Então, ele gosta de saber o passo a passo tudo, começo, meio e fim. As coisas para ele tem que ser muito claras, tem que ter um porquê, uma lógica, uma ordem, um passo a passo. E é sobre isso que você vai atender um masoquista. É sobre isso que você precisa pensar, numa forma de passar tudo muito bem organizado para que ele não tenha dúvidas. Explicar tintim por tintim para que ele se sinta atendido por você.
leia contrato, chame advogado, conte a história da imobiliária, da construtora, da incorporadora, para que ele entenda que está comprando num lugar seguro. Um detalhe aqui, esse cara, ele é uma panela de pressão, tá? Ele segura tudo mesmo. Se algo der errado, se ele vê que ele não está sendo bem atendido, ele vai explodir. E sabe aquele momento que o seu cliente precisa pensar? Olha só, ele precisa mesmo, tá? Você não pode se iludir que você precisa chegar com os 2 pés no peito desse cara, fazendo aqueles fechamentos malucos, tipo, ou fecha agora ou cale-se para sempre. Nada disso. Tudo bem que você precisa ter uma técnica de fechamento, perguntas necessárias e corretas para ser feitas na hora certa. Se você é corretor, precisa saber fechar negócios. Agora, se você sabe fechar negócios, não basta. Você precisa saber para quem que você vai fechar esses negócios. Não é todo mundo que vai aceitar ouvir as mesmas coisas que você diz no fechamento, porque todo mundo é muita gente, né? As pessoas, elas não são iguais. Agora pense comigo, se você como corretor de imóveis não entender sobre isso, como você vai fazer, como que você vai fazer para saber o jeito de agir com uma pessoa assim? Quando esse cliente olhar para você e pedir mais informações, o que você vai falar? O que você vai pensar? Quando ele questionar tudo, valores, contrato, idoneidade da empresa, da construtora, incorporadora, o que você vai fazer? Como é que você vai agir? Quando você entende sobre perfis ou traços de caráter, isso tudo fica muito mais leve no atendimento, pois você sabe que o seu cliente é assim, tá tudo bem, porque ele tem uma dor e você precisa tirar dele essa dor, facilitando para ele as informações que ele precisa. Quando você se coloca no lugar dele, tudo fica muito melhor. Quando você entende a visão de mundo do teu cliente, fica mais fácil, fica mais leve. A ideia aqui é fazer com que você respeite o jeito do seu cliente e você organizar o seu. Se você sabe o que te atrapalha, você precisa agir para que isso não te atrapalhe mais. Agora, com o seu cliente, não é possível você olhar para ele e falar o que ele precisa melhorar. Então é por isso que você primeiro precisa saber de você, para que você facilite para o seu cliente. Porque você não pode chegar e corrigir o seu cliente, não é mesmo? Imagina só você chegar assim, ó. Senhor cliente, eu sei que o seu desfraude foi impactante. Por isso o senhor tem esse formato do corpo e me traz aqui um traço masoquista. Não faz sentido, não é mesmo? Mas você pode entender sobre isso para respeitar o teu cliente e fechar muito mais venda, muito mais rápido, sabendo como o seu cliente gosta de agir. E se você se identificou com essas características e gosta de entender de gente, eu já vou pedir para você curtir o meu canal, se inscrever e ativar o sininho. Vai lá no meu Instagram e visita a minha página. Compartilha com seus colegas que também precisa desse crescimento. Pois eu sei que você quer saber tudo certinho. E aqui eu dou uma garantia de que você vai estar por dentro de saber e conhecer sobre gente para que você acelere o seu faturamento em 5 vezes mais. Esse canal aqui, ele é o único e especializado no comportamento do teu cliente, totalmente focado para o mercado imobiliário. Mas é claro, se você vender outro produto e outro serviço, vale a pena você ficar aqui para conferir. Afinal de contas, nós estamos falando de vendas. E não esquece de contar aqui para mim nos comentários se você é esse tipo de corretor ou se você é esse tipo de cliente. E eu te vejo nos próximos vídeos.